Vamos para mais um vídeo no nosso canal e chegou o momento da gente analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil Sport Center falando sobre a vitória do Flamengo em cima do São Paulo 2-0 no Morumbi e também a preparação do Flamengo para a partida contra o Corinthians para a Libertadores. E o Zinho, o Zinho que rasgou elogios ao Flamengo, dizendo que o Flamengo tem um elenco extraordinário. Então nós vamos reagir tudo isso aqui no nosso canal, mas eu peço a você que já chegue deixando o seu like aí no vídeo do nosso canal e também, vamos fazer o seguinte, vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo, nação, eu quero ver a força da nação aí nesse vídeo e também já chega deixando o seu comentário, o que você achou da vitória contra o São Paulo e agora é contra o Corinthians no Maracanã, e o Flamengo vai para uma partida decisiva, tem a vantagem nas mãos, está prestes a colocar a mão na vaga para a semifinal, vamos ver o que vai acontecer, já deixa o seu comentário aqui embaixo e também se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos, todas as notícias do Mengão no seu celular, então bora reagir. Mais um vídeo do Mengão, os créditos desse vídeo eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, bora para mais um vídeo do Mengão. Na noite de sábado, no Morumbi, com mais de 45 mil torcedores, o São Paulo permaneceu na segunda parte da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro ao perder para o Flamengo por 2-0. Levou um gol de Lázaro de cabeça logo no início e na última jogada, Gabigol fez o gol que determinou a vitória do Mengão. Com isso, o São Paulo não consegue progredir na tabela de classificação e está numa posição mais próxima da zona de rebaixamento do que do G4 do Campeonato Nacional. Mas claro, o objetivo são as Copas e o time já tem partida marcada para a próxima quarta-feira contra o Ceará pela Sul-Americana. Tem uma vantagem de 1-0 no primeiro jogo aqui no Morumbi. Eu quero ir melhor no Brasileiro, eu quero fazer meu melhor, o time faz seu melhor no Brasileiro. Mas são circunstâncias que elas foram, eu te digo, a virada de chave foi no jogo que nós vencíamos o Palmeiras por 1-0 no Morumbi, Campeonato Brasileiro, e nós estaríamos a 3 pontos, se eu não me engano, do líder. E aí nós tomamos uma virada nos acréscimos e ficamos a 9. E aí tivemos que repetir o mesmo time contra o Palmeiras, e foi ali que as coisas começaram a desencaixar. Aí nós demos prioridades às Copas, porque nós não conseguimos jogar a cada 3 dias, mantendo o mesmo time, e nós em alguns setores, em outros não. Por exemplo, hoje jogou o Nicão. Se o Luciano não tivesse tomado o 3º cartão amarelo, seria importante a entrada dele no lugar do Nicão no jogo. Mas ele tomou e ficou fora. Então nós temos um elenco mais curto, né? Apesar de ter poupado praticamente todos os titulares, o Flamengo venceu o São Paulo por 2-0 no Morumbi. Chegou aos 36 pontos ganhos e agora briga por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Foi o 8º jogo seguido da equipe de Dorival Júnior sem derrotas. É um fator importante, né, que vem acontecendo, que independe dos nomes que nós tenhamos colocado, né, os jogadores estão dando uma resposta muito positiva. Eu chamo a atenção principalmente para a nossa linha de zagueiros, né, que de repente vinham sendo contestados e já há quantos jogos nós estamos aí sem tomarmos gols, né? Eu acho que isso é um fator importante, é um trabalho coletivo, naturalmente, que ele começa muito pela primeira linha de marcação, ela passa pelos meias, né, e volantes, mas o comportamento da linha de zagueiros, né, dos 4 homens últimos, né, tem sido exemplar, jogando com uma formação, jogando com a outra. Eu acho que desde a partida com o Santos, se não me falha a memória, a evolução que nós tivemos foi muito grande. O Flamengo agora se prepara para enfrentar o Corinthians na terça-feira no Maracanã pelas 8º de final da Conmebol Libertadores. No jogo de ida na Neoquímica Arena, o Mengão venceu por 2-0. Essa tela mostra que é um pesadelo, hein? Toda vez que o Rogério precisa enfrentar o Flamengo, claro, como treinador. Nenhuma vitória, nenhum empate, 8 derrotas. E ontem aconteceu mais uma, hein, Zinho? O Flamengo também, mesmo com as atenções divididas, mesmo também focado aí em Conmebol Libertadores, conseguiu uma vitória importante logo no comecinho, né? O primeiro gol da partida ali do Lázaro, que a gente tá vendo agora, e depois no finalzinho do jogo, o gol do Gabigolzinho. E assim, o gol com a participação do Vitor Hugo, né? Os 2 garotos, cria. O Flamengo tem um elenco poderoso, muitas contratações, mas trabalha também a base. Mateuzinho jogando de início,
Então, o João Gomes entrou depois e o Dorival Júnior sabendo utilizar muito bem isso, né? É um privilegiado porque o time alternativo do Flamengo é melhor do que muitos times, né, do campeonato. O time B do Flamengo disputaria ali, brigaria por parte de cima da tabela. Agora tem que saber trabalhar esse elenco. Vaidades, saber mesclar na hora certa. Esse sim tem a possibilidade de tirar os 11 titulares, ele tem feito isso, aí leva para o banco, quando precisa coloca como colocou no jogo, né? Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, ainda tinha outras peças porque não pode colocar pela regra. Mas assim, o Flamengo superior, comandando o jogo, o momento é muito bom, é de confiança dos atletas, né? E o Dorival destacou uma coisa que é fundamental, a parte defensiva. O Flamengo sempre era conhecido pela qualidade ofensiva, pela qualidade técnica dos seus jogadores de frente, principalmente, mas tomava muito gol, oscilava defensivamente muito frágil e ele ajustou, tem ajustado, tanto os que são considerados reserva no caso, né? Nesse jogo aí foi o Pablo com o Fabrício Bruno. Mas se você for ver Léo Pereira, que não era nem cogitado como titular, está jogando ao lado do Davi Luiz, também tem feito jogos convincentes, mas muito pela participação de todos os jogadores. Ele fez com que os jogadores de frente também ajudem, façam uma recomposição, faz um time mais sólido, e aí o Flamengo tem tido um equilíbrio na parte ofensiva e defensiva e vive um bom momento, muito superior ao do São Paulo. E ele vinha, né, Elton, daquela sequência de vitórias contra times que a gente esperava, vitórias do Flamengo, Coritiba, Juventude, Atlético Goianiense. Essa partida contra o São Paulo, até pelo momento entre os jogos de Libertadores, não era uma assim, onde você já podia olhar e enxergar 3 pontos. E o Flamengo foi buscar essa vitória. São 6 pontos no segundo turno com a equipe reserva. Olha aí. E o Zinho falou muito bem, né? O Flamengo tem jogadores que mantêm o nível, pelo menos dentro do Campeonato Brasileiro, nesse ponto do campeonato. O interessante é a gente perceber também que o Flamengo, nesse período, né, de muitos jogos, Copa do Brasil, a gente está falando aqui do Fortaleza, né? Estava falando de Fortaleza de 3 competições simultâneas. O Flamengo tem uma vantagem hoje boa na Libertadores. Não tem uma vantagem na Copa do Brasil porque o Filipão fez o que o Vitor Pereira não fez, né? Travou o Flamengo e conseguiu um 0-0. E porque perdeu muitos gols também ali, né? Perdeu muitos gols também. E no Campeonato Brasileiro, se a gente falava no meio do primeiro turno que o Flamengo estava fora da briga pelo título, hoje acho que não dá para descartar, mesmo com o Palmeiras mantendo... chegou a ficar 11 pontos atrás, né? Ficou 11 pontos e agora, na próxima rodada, talvez possa aí figurar entre os 4 melhores e se estabelecer entre os 4 melhores, né, o que garante aí pelo menos, né, uma vaga direta à Libertadores do ano que vem, caso não consiga vencer nenhuma das outras 2 competições de mata-mata. Tudo isso com o mérito do Dorival, porque praticamente todos esses jogadores estavam no elenco. Do time titular, ele conseguiu recuperar, na minha opinião, 2 importantes, que hoje são 2 jogadores importantes. O Rodinei como lateral direito, que hoje dá uma sustentação boa à defesa, e o Léo Pereira, um zagueiro pela esquerda, que fortalece, inclusive, faz com que o Felipe Luiz volte a ser titular até, no lugar do Ayrton Lucas, né? Porque o lado esquerdo ficou bem fortalecido. Olhando também para esse time reserva e ele dando oportunidade a jogadores como o Vitor Hugo, que foi muito bem contra o São Paulo também. O Mateuzinho tendo sequência, mesmo perdendo a posição para o Rodinei, ele faz uma gestão de grupo interessante que permite a ele ter 2 times fortes para 3 competições. O que a gente falava do Fortaleza, falta ao Fortaleza, sobra ao Flamengo, nesse sentido, onde o Flamengo pode ir bem nas 3 frentes. E é interessante também porque no primeiro turno o Flamengo venceu o São Paulo. Aliás, o São Paulo não consegue vencer os times que estão na parte de cima da tabela, só conseguiu vencer o Atlético Paranaense, não venceu o Corinthians, não venceu o Fluminense. O São Paulo tem 5 vitórias, gente, no campeonato. Todas só tem elas um time com menos vitórias que o São Paulo no campeonato, o Juventude. Mas precisa saber quem é que tem mais empates que o São Paulo. São 11, né? São Paulo tem 11 empates no campeonato, empata demais. E você não tendo essa ambição de vitória empatando o jogo,
você acaba desperdiçando aí um monte de pontos. Os pontos vão ficando, vão escapando do São Paulo. Agora, no jogo contra o Flamengo, não dá para negar a superioridade do Flamengo, né? Não dá para negar a superioridade. O São Paulo perdeu com o Marcos Guilherme. Aí o São Paulo contrata de novo o Marcos Guilherme. Sabe? É insistir no erro. É insistir no erro. O São Paulo persiste em situação. O São Paulo, na minha visão, tem uma aposta a fazer. E eu acho que essa aposta já está colocada à mesa. Qual é? Ganhar a Copa Sul-Americana. Ganhar a Copa do Brasil. E para as Copas. Mas vai suar, hein? Mas está partindo para isso. Segurar os dois resultados vai suar, hein? Na verdade, caiu de paraquedas ali, né, Pascoal? Porque o Rogério sempre deixou muito claro que a prioridade era não passar o que o São Paulo passou ano passado no Brasileiro. É isso aí, pessoal. Então essas foram as notícias do Mengão. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e deixe o like, hein? E uma coisa muito importante, deixa aqui embaixo o palpite. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Quem vence? Já deixa aí o seu palpite. São Paulo já passou, agora é Flamengo e Corinthians. Escreve aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.